Quase 700 mil brasileiros estavam aptos a votar no exterior. A gente vai ao vivo até Londres para saber com a Cecília Malan como é que foi a votação dos brasileiros. Cecília, bom dia. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. O voto fora do Brasil é só para o cargo de presidente. Os eleitores puderam votar nas embaixadas e consulados de 159 cidades em 96 países. A maior concentração de brasileiros aqui na Europa fica em Lisboa, Portugal. Por lá são mais de 45 mil eleitores. Ao todo, como você disse, 700 mil pessoas estavam aptas a votar no exterior, um aumento de 40% em relação a 2018. Mas pouco menos da metade compareceu às urnas, segundo o TSE. O maior problema foram as filas quilométricas nos pontos de votação. As famílias enfrentaram mais de 2 horas de espera. Vamos ver como foi o domingo em diferentes partes do mundo. Entre os mais de 50 mil brasileiros que vivem na Itália, os eleitores são pouco mais de 33 mil. E, para eles, só havia 2 locais de votação. A capital italiana atendeu os que moram do sul ao centro do país. A gente passou tantos anos sofrendo na mão da falta de democracia. Então, esse direito pelo qual meus pais lutaram, eu acho fundamental e a gente precisa exercer ele onde a gente estiver. Em Roma, na Embaixada Brasileira, na Praça Navona, 13 mil eleitores foram esperados para votar. E a julgar pela movimentação de gente, pelas longas filas, o comparecimento parece ter sido muito bom. Mas não é aqui que vota a maioria dos brasileiros, e sim no norte do país. Filas enormes também em Milão, onde votam 20.054 brasileiros. Esse ano o local de votação aqui no Reino Unido é sempre um lugar em todo o país. Mudou da Embaixada Brasileira aqui em Londres para uma faculdade grande também na região central. Por aqui, quase 35 mil brasileiras e brasileiros estavam aptos a votar nessas eleições. 10 mil a mais do que em 2018. Se 4 anos atrás houve até 5 horas de espera, dessa vez foi menos pior. No meio da tarde, os eleitores demoraram mais ou menos 2 horas para votar. As filas deram volta no quarteirão. A gente tem vontade de contribuir de alguma maneira. Eu acho que o voto ainda é uma das formas que a gente tem uma das maiores ferramentas de transformação coletivamente que a gente ainda tem. Todos os eleitores votaram no mesmo lugar, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, local que teve reforço na segurança. Só que em Lisboa, o número de brasileiros aptos a votar mais que dobrou. Passou de pouco mais de 21 mil em 2018 para 45 mil eleitores este ano. A capital portuguesa se tornou a cidade com o maior colégio eleitoral fora do Brasil. Um homem tentou votar 2 vezes e, por isso, uma urna acabou impugnada. Ele deve ser processado por crime eleitoral no Brasil. Todas as pessoas que moram fora do Brasil também são influenciadas pelas decisões políticas que são realizadas no Brasil. Então é importante a gente escolher, exercer nossa cidadania e a gente tem que sempre, toda eleição que a gente puder, a gente tem que vir exercer esse direito. Em Washington, os brasileiros formaram filas mesmo debaixo de chuva. Lana trouxe até a filha de 4 anos. Eu vim votar porque eu acredito que a gente precisa participar e contribuir para o processo democrático, né? E essa eleição é decisiva, uma eleição que a gente tem expectativas, como a gente nunca teve nos últimos, pelo menos desde que eu comecei a votar, no começo dos anos 2000, e eu acho que é importante participar. Aqui na capital Washington, 14 mil pessoas estão registradas, um aumento de mais de 1.000 eleitores em relação à eleição passada. Em todos os Estados Unidos, são quase 183 mil eleitores aptos para votar. O país com mais brasileiros votando no exterior. A maioria vota na Flórida, em Miami. Em Nova York, a polícia resolveu colocar barricadas para separar os eleitores de candidatos diferentes. Cecília, agora conta pra gente, por favor, qual foi a reação às notícias a respeito da eleição aqui do Brasil nos jornais do mundo inteiro. Vou começar pelas manifestações de líderes mundiais, Kovalik.
que já se manifestaram dando apoio a um ou outro candidato. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por exemplo, parabenizou Lula e disse que o Brasil demonstrou uma inclinação para igualdade e justiça. Já Viktor Orbán, líder da ultradireita da Hungria, deu apoio a Bolsonaro e disse assim que, apesar do globalismo progressista liberal, foi corajoso em colocar o Brasil em primeiro. A gente separou também alguns jornais internacionais para mostrar para vocês. O americano New York Times diz: Bolsonaro e Lula vão para o segundo turno para decidir o líder da maior democracia da América Latina. O texto também fala que essa é uma das eleições mais importantes do país em décadas. O jornal Expresso de Portugal destacou a vitória apertada de Lula e o que isso quer dizer sobre o duelo final com Bolsonaro. Na Argentina, o La Nación noticiou: Lula ganhou, mas a surpresa foi Bolsonaro e haverá segundo turno. O jornal fala sobre o que seria a eleição mais polarizada na história do país. O Le Monde, da França, diz que Lula está à frente de Bolsonaro, que teve resultado muito superior ao esperado pelos institutos de pesquisa. Os dois homens se enfrentam num segundo turno incerto no dia 30 de outubro. Eu trouxe também o Guardian, aqui do Reino Unido, que foi impresso quando apenas 52% das urnas tinham sido apuradas aí no Brasil. A manchete diz: Lula esperançoso. O site do jornal está mais atualizado e lá diz que o resultado da eleição foi um golpe para os brasileiros progressistas que torciam por uma vitória enfática sobre Bolsonaro. Kovalik. Obrigado pelas informações. Até mais. Bom dia, boa semana para você. Historicamente, a corrida eleitoral também é marcada pela performance de candidatos que assumem personagens durante a campanha.